Essa foto que vocês estão vendo é a foto do Imperador Amarelo, com dois médicos juntos. O Imperador Amarelo, ele é tido como uma figura histórica que escreveu sobre medicina chinesa, ou que abriu as portas para que seu médico pessoal escrevesse sobre medicina chinesa. É uma lenda, né? A gente não sabe se esse personagem existiu, se ele não existiu, ou se ele foram vários personagens históricos. Mas o que importa é que é uma medicina que resgata esse cuidado com os povos. Então, essa ideia do imperador se preocupar, né? Então, ele resgata essa consciência, esse imperador interno que está tratando de como cuidar dos seus povos, das pessoas, do seu reino. Então, é uma medicina que resgata a consciência que há dentro de nós, o nosso imperador interior, para cuidar de tudo. Então, é uma medicina da compreensão. A gente vai compreender que fazemos parte de um todo e que esse todo pode ser cuidado, harmonizado, se a gente compreender as leis de desenvolvimento da energia, ou as leis de como que funciona, né? Como é que funcionam os ministros, como que funciona a produção de alimento, como funciona a distribuição, como o imperador mesmo. A gente vai começar a compreender essa vida de forma muito simples aqui. Dentro da medicina chinesa tem muitos elementos e a gente vai tentar simplificar ao máximo dentro do que é essencial. Mas o primeiro ponto é esse. O nosso ponto de partida é a consciência, é esse imperador interior que está cuidando ou compreendendo como que funciona a vida e assim cuidando dela. Aqui a gente fala um pouquinho sobre a história e como que é a primeira forma da gente compreender a vida dentro da medicina chinesa. A gente vai usar o conceito, né, essas duas palavrinhas que chama Yin e Yang. Acredito que todo mundo já tenha ouvido falar delas. Vou descer aqui, achar uma figurinha. Isso. O Yin e o Yang, que é representado por esse símbolo que está aí na direita, que é essa parte, esse círculo com uma parte escura e uma parte clara, e dentro da parte escura tem uma parte clara, e dentro da parte clara tem uma parte escura. Esse é o símbolo do Yin e do Yang. Geralmente a parte clara representa o Yang, que é o que está subindo, que vai para cima, e a parte escura representa o Yin, que é o que está descendo, e um dentro do outro. Essa teoria do Yin e do Yang, ela é muito importante para nós, muito. Eu queria que a gente fizesse ela na prática agora. Deixa eu ver vocês aqui. Vamos todo mundo levantar. A gente vai levantar da cadeira. Quem conseguir, né, tiver com fone de ouvido, não sei se vai dar certo, vamos tentar. Isso, a gente vai levantar. Esse ato de levantar da cadeira é um ato de fazer a energia Yang. Então eu estou levantando. Quando eu estou sentado, eu estou fazendo uma energia Yin, eu estou em repouso. Como se a gente ficar muito tempo sentado, a gente vai ficar muito Yin, então a gente vai sentir muito sono, muito desânimo, a gente vai ficar muito quieto. Se a gente fica muito tempo levantado, a gente vai ficar muito Yang, a gente pode ficar um pouco agitado, ficar mexendo de um lado para o outro, ficar um pouco inquieto. E se a gente ficar levantado tempo demais, a gente vai ficar cansado, a gente vai precisar sentar. Agora a gente vai fazer um teste do Yin e do Yang dentro de nós. A gente vai aqui, ó, equilibrar nossos pés no chão, ficar com os dois pés bem firmes no chão. Sentir a planta dos pés firmes no chão, os dois. Isso. Pode fazer o seguinte, vamos repousar as mãos aqui no quadril, para a gente dar mais firmeza, né? Dar uma postura bem firme para nós, assim, ó. Relaxa o ombro, a gente está bem firme no chão. Tenta distribuir o peso certinho, no meio, não muito para um lado, nem muito para o outro. Vamos ficar bem no meio mesmo. Observa como é que o corpo está nessa situação. É como se desse uma estabilidade para nós, né? A gente fica bem firme. Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai tirar a força da perna direita e vai colocar o nosso peso na perna esquerda. Então a gente solta a perna direita, pode deixar assim ela só encostada só um pouquinho no chão para a gente não cair, mas a força está toda na esquerda. O que aconteceu com a nossa perna direita?
ela parece que ela tá leve, não tá? E a perna esquerda, onde está o peso, ela ficou o quê? Pesada, dura, né? Então, esvaziei uma perna e enchi a outra. Isso aqui eu estou trabalhando com mim e vamos inverter agora. Vamos lá para a direita. A gente vai ver qual perna que a gente está com mais força. Isso aqui é super importante para nós no tratamento. Põe o peso todo em cima da direita e só apoia o pé, um pouquinho do pé com a esquerda para não cair. Esvaziei a esquerda e enchi a direita. Esvaziar é yang, encher é yin. Então o yin é duro, cheio. Tem algum lado do nosso corpo que é mais fácil ficar. Vamos voltar para o centro agora. Agora a gente coloca os dois pés firmes no chão, relaxa as mãos, relaxa os ombros. Tem algum lado do nosso corpo que a gente tem mais equilíbrio e outro lado que a gente tem menos equilíbrio. Agora a gente vai tirar o pé do chão. Ó, tiramos o pé do chão, em cima do pé esquerdo, sem o pé direito fora do chão. Vamos ver como é que é o nosso equilíbrio. Agora inverte. Pé direito. Até que vocês estão bem de equilíbrio, velho. Não tem ninguém aqui com problema de yin e yang, não. Tem uma cadeirinha do lado, viu, Lucas? Oi? Tem uma cadeirinha do lado. Ah, uma cadeira, né, apoiando. Isso, vamos sentar agora, vamos entender isso que a gente fez. Se quiser, depois eu dou um exercício de equilíbrio mais avançado, Lucas. Tem que fazer mais avançado, isso foi muito fácil, né? A gente estava testando como é que está o yin e o yang do nosso corpo na prática. Então, o yang é sempre leveza, sempre o que sobe. Então, se eu tiro a força do meu músculo, ele fica yang, ele fica solto. Se eu coloco força no meu músculo, ele fica yin, ele fica cheio, ele fica forte. Se eu tô com mais força de um lado do meu corpo, ou com mais equilíbrio de um lado do meu corpo, e aqui a gente já vai aprender uma coisa teórica, é que o lado direito do nosso corpo é energia yin, e o lado esquerdo do nosso corpo, energia yang. Então, qual lado do meu corpo que eu tenho mais equilíbrio? Qual lado do meu corpo que eu tenho mais força? Isso vai nos contar já sobre o tratamento que a gente vai fazer daqui a pouco. Então, lado direito, energia yin. Lado esquerdo, energia yang. Lucas, mas você acabou de falar que tem yin e yang na minha perna. Por exemplo, a minha perna direita, quando eu esvazio ela tá ficando yang. Mas a minha perna direita, é uma perna yin. Yin e yang está em tudo. A gente pode falar a gente vai usar esses termos para explicar todas as coisas que existem. Qualquer coisa que a gente fizer é algo que é yin, é algo que é yang. Ou seja, dentro da teoria da medicina chinesa, um outro jeito de falar sobre isso. Antes de tudo ser criado, que a gente pode falar que isso é representado por um ponto. Antes desse ponto se expandir, então era um pontinho, esse pontinho se expandiu, ele virou um círculo. Um pontinho, ou a vontade da vida, o Big Bang, a gente pode chamar assim, ele explode e vira um círculo. Esse círculo, ele tem uma forma de sustentação dele, ou como que tudo acontece na vida, que é aquele símbolo do Tao, do Yin e do Yang, assim que os chineses representaram. Então, tudo que existe, ou tudo que foi criado dentro da medicina chinesa, a gente vai falar que é Yin e é Yang, todas as coisas. Então, se eu estou com frio, o que o frio faz comigo, por exemplo? Tem gente com roupa de frio aí, quem que é, Eliane? A Eliane tá com roupa de frio aí, eu tô morrendo de calor aqui. Quem tá com frio, ele tá com... O que o frio faz com a gente? Fecha, não é? Ele pesa, ele fecha, ele deixa a gente recolhido. Recolhimento, fechar é o quê? Yin. Então é para baixo. Lembra da bolinha lá, né? O yin é para baixo. Se eu tô com calor, tô precisando tirar a roupa, tô precisando ficar mais leve. Mais leve é o quê? Que sobe? Yang. Então, dentro da temperatura que eu tô sentindo, mais leve, mais quente, que precisa tirar a roupa, precisa ficar com menos peso,
yang. Mais peso, mais roupa, mais proteção, mais fechado, yin. Vocês viram como que isso dá para fazer em tudo com isso que a gente está falando? Todas as coisas. E essa é uma linguagem que facilita muito, porque ela é muito didática. Então a gente pode usar isso para explicar tudo. Lucas, eu estou com a minha cabeça muito agitada, que é uma das coisas que a gente vai tratar hoje, né? A gente vai tratar a ansiedade. Lucas, eu estou sentindo o meu pensamento muito agitado. Ou eu estou sentindo o meu emocional muito impaciente. Ótimo. Movimento, muito pensamento, muita impaciência. Isso tem cara de quê? Yang. Yang é aquilo que é muito, que agita, que movimenta, aquilo que sobe, né? Aquilo que fervilha. Então, o Yang sobe. Tudo que é muito é Yang. Aquilo que está deteriorando, caindo, diminuindo. Tristeza, depressão, por exemplo. Isso tem uma natureza mais o quê? Yin. Então, aquilo que desce, que recolhe, que fica sem força, sem energia, que é o que a gente vai chamar de cansaço, né? A gente vai tratar hoje cansaço e... Como é que é o outro nome que a gente colocou? Estresse, ansiedade, falta de energia. Falta de energia e cansaço, que é o cansaço como crônico, falta de energia como agudo. Então a gente vai aprender a tratar ansiedade, uma ansiedade que pode ser yang, muito movimento, muita agitação, muita impaciência, e um cansaço que pode ser uma doença do yin, ou seja, eu preciso sentar, eu preciso ficar quieto, eu não consigo fazer nada. Esse movimento, como que a gente vai tratar o yin? A gente vai tratar o yin com seu oposto. Isso que a gente vai aprender agora. Então, dentro da teoria do yin, do yang, o que é importante? Perceber que tudo é yin e yang. Tudo é yin e yang. A gente pode falar sobre todas as coisas assim. A segunda coisa, todas as coisas são complementares. Lembra que a gente conversou? Se eu ficar muito tempo sentado, vai me dar dor se eu não levantar e mover. Então, sentar é bom, repousa. Mas o repouso gera energia. Essa energia precisa ser gasta. Se ela não for gasta, ela vira patologia em mim. A gente vai aprender isso lá pra frente. Lucas, se eu faço movimento demais, muito yang, se eu não repouso, esse excesso, esse desgaste da energia vai me faltar depois. E aí eu vou ficar com patologias também, vou ficar adoecido. O que a gente precisa fazer, então? Equilibrar o yin e o yang. Como é que eu vou fazer isso? A gente vai aprender durante o curso, mas o mais importante é descobrir, primeiro, que os opostos são complementares. Então, se eu estou muito cansado, eu estou muito yin, precisando ficar muito quieto, estou sentindo muito frio, estou muito depressivo, eu preciso colocar yang, preciso colocar movimento. E aí a moxa é super importante, que é o que a gente vai aprender hoje. Aquecer, calor. O sol é a nossa grande moxa. É uma moxa de graça que ninguém paga nada e vibra em pura luz aí para nós. Então, tomar sol é muito importante. Quando a gente está depressivo, cansado, desgastado. Lucas, eu estou super energizado. Eu estou, inclusive, até agitado demais. Não consigo nem ficar quieto. Meu pé mexe o tempo inteiro, penso muitas coisas. O que eu faço? Preciso trabalhar com energia yin. Então, o que eu vou fazer? Não vamos usar moxa. A gente vai aprender a apertar os pontos, a ter o tato. Já viu quando a gente está muito agitado, a gente não gosta nem que a pessoa nos encoste? Não sei se já sentiram isso, né? Quando a gente está muito, muito agitado, nervoso, parece que qualquer estímulo é muito. A pessoa olha pra gente e a gente fica bravo. Ou acontece qualquer coisa, a gente já está cansado daquele estímulo. Quando a gente está muito yang, a gente precisa colocar o yin. Então, o tocar é uma energia de natureza yin. A gente vai cuidar, tocar, né? Então, a gente vai fazer estímulo com a mão, estímulo com as plantas medicinais, a gente vai fazer estímulo com movimentos suaves nos pontos, para a gente poder tratar esse yang que está muito agitado. Existe outra forma de fazer isso também, que é muito importante para nós, para a gente entender. O yin e o yang, eles se transformam o tempo inteiro. Então, igual a gente acabou de falar, se eu fico muito tempo repousando, por exemplo, se uma pessoa dorme mais do que precisa, se a gente está dormindo mais do que precisa, vai chegar em algum momento que a gente não vai ficar descansado, a gente vai ficar cansado de estar deitado. Vocês já sentiram isso? Então, se a pessoa passa do tempo do descanso, ela fica cansada de tanto que ela está deitada. Lucas, mas você falou que o yin, o deitar, é repouso. Sim, mas o excesso do yin gera o yang.
Então a pessoa fica cansada se ela fica muito tempo em repouso. Se a pessoa... outro jeito de falar isso, por exemplo, o gelo, né? O gelo é bem legal, porque o gelo, ele é frio, ele é condensado. Já encostaram no gelo? O que que acontece quando a gente encosta no gelo? Ele queima. Então, uma natureza muito yin, ou por exemplo, o gelo, ele gera o yang. Então ele queima. O que que isso nos serve quando a gente for aprender a tratar? Que, por exemplo, se a gente está com uma agitação, vamos falar do estresse e da ansiedade. Se a gente está com muito estresse, Lucas, eu não posso usar moxa? Não necessariamente. Porque se você colocar mais yang, por exemplo, eu estou muito agitado. Se eu colocar mais yang lá, esse yang vai virar o yin. Então, igual muito gelo, vira calor. Muita agitação pode se transformar em repouso. E a gente faz isso com calor também. Olha que interessante isso. Isso daqui é muito importante para nós. Então, muito de um elemento se transforma em outro. Como é que a gente conhece isso no nosso cotidiano? As crises, não é assim? Quando a gente fez muito uma coisa, a gente repetiu aquele erro milhares de vezes. Imagina só, a gente errou uma vez, errou duas, errou três, errou 50 vezes, errou quase a vida inteira. De repente a gente tem uma crise. Acontece algo na família, algo conosco, algo no emprego, que te impossibilita de continuar daquela forma. Aí a gente tem que mudar. Se a gente não tomar uma atitude diferente, a gente não consegue continuar vivendo. A gente perde o emprego, a gente perde a família, a gente perde o que nos rodeia. A vida inteira é yin e yang, todas as coisas. E é muito importante para nós compreender essa terceira etapa, que é o excesso de uma coisa vira outra. Outro exemplo. Não sei quem já ficou acordado de madrugada. Quando fica muito frio, lá pelas 4 horas da manhã, mais ou menos, tá muito frio. É a hora mais fria do dia. O que começa a fazer quando o dia fica muito frio? Começa a nascer o quem? O sol. O sol é o yang. Tá muito frio. Ficou muito tempo sem sol. A terra tá toda gelada. De repente, começa a nascer o sol para aquecer a terra. Então, quando fica muito frio, o calor surge. O muito frio se transforma em calor. Isso acontece todos os dias. Acontece em nós o tempo inteiro. Acontece na natureza o tempo inteiro. Acontece no nosso mundo psicológico o tempo inteiro. Lucas, então eu vou resolver as coisas só quando elas chegarem no limite, porque elas já se transformam na outra e já resolve todos os meus problemas. A medicina chinesa, ela é uma medicina para evitar as crises. É uma medicina preventiva. Então, o que a gente vai aprender aqui é para que a gente não precise ficar em crise, tá? Essa transformação mútua do yin e do yang, ou seja, o máximo do yin vira yang e o máximo do yang vira yin, que é aquela roda que a gente aprendeu ali no começo da imagem, ela é uma lei da vida, mas a gente não precisa ficar submetido ao lado negativo dela, ou seja, ter que ficar entrando em crise, ter que adoecer muito, ter que viver processos dolorosos para que a cura aconteça. A gente vai aprender a atuar com a complementariedade, ou seja, a gente estava em pé ali, né? Em cima de um pé, em cima do outro. Eu não preciso esperar eu cair para poder me equilibrar de novo. Eu posso ver qual é o meu limite das coisas e me ajustando aquilo que é necessário. Lucas, estou fazendo muitas coisas, meu dia está muito corrido. Eu não estou ficando sem energia. Mas eu não posso fazer menos coisas do que eu estou fazendo. Eu estou fazendo tudo que é necessário, é o que eu tenho para fazer. Então eu gero equilíbrio dentro disso. Eu coloco repouso durante o movimento. Então, em vez de eu fazer as coisas com tanta rapidez, eu faço um pouco mais lento. Eu crio intervalos entre o que eu estou fazendo. Lucas, eu estou muito sem energia, estou muito parado, eu não consigo fazer nada. Eu tenho muitas ideias, gostaria de fazer um monte de coisa e não faço nada. O que eu faço? Eu ponho movimento no meio das minhas ideias. Então, eu estou tendo um monte de ideia. Eu pego e aplico alguma coisa. Não fico o tempo inteiro tendo ideias, não fico o tempo inteiro na cama, não fico o tempo inteiro parado. Ponho movimento dentro da quietude. Ponho quietude dentro do movimento. Isso que é o mais importante para nós, dentro do Yin e do Yang. Essa é a parte mais importante. A gente aprender a fazer isso. Por isso que a gente vai usar a moxa e vai usar os estímulos para que a gente não fique precisando ir no psiquiatra, por exemplo, quando a gente estiver com ansiedade muito forte. E se a gente precisar ir no psiquiatra, a gente vai ficar o menos possível com aquilo. Porque tudo é positivo para nós, mas só na medida correta.
Isso que a gente precisa aprender a ver, a medida correta das coisas. Qual que é a medida correta? A medida que eu consigo me transformar a cada momento, que a minha vida tem movimento. Então, a medicina chinesa é uma medicina do movimento. A gente vai aprender com o movimento. Por isso que ela é tão fácil para nós, porque tudo na vida é movimento. O tempo inteiro a vida está mudando. A gente só vai aprender a olhar a vida e fazer isso conosco, de forma prática, né? A gente vai aprender algumas coisas práticas para fazer isso conosco. Ótimo, pausa para perguntas, né? Alguém tem alguma pergunta, alguma colocação, alguma questão que queira... Lucas, bom dia. Você poderia só fazer um pequeno resumo do que é o Yin e o Yang, só mesmo para... Eu acho que aqui na apostila, não sei se tem, que eu não estou no início. Posso. Só falar mesmo. Vamos lá na apostila, na página 2. O Yin e o Yang, ele é um jeito de falar, né? São duas palavras, dois conceitos que dizem respeito à dualidade da vida. Tudo na vida é composto por opostos, é um equilíbrio entre opostos. Então, aqui tem vários exemplos de como falar sobre isso, sem usar a palavra Yin e Yang, né? Então, existe luminosidade, existe escuridade e descanso, tá? O alto e o baixo, o tempo e o espaço, o leste e o oeste, o sul e o norte, o esquerdo e a direita, o fogo e a água, o material e o imaterial, o que gera e o que cresce, o subir e o descer, o exterior e o interior. São os opostos, né, Kátia? Essa que é a grande questão, né, do Yin e do Yang, é conseguir ter uma linguagem que fala, que reconhece que a vida, desse jeito que a gente conhece ela se manifesta através de opostos, e esses opostos, eles interagem, são complementares e se transformam um no outro o tempo inteiro. Ok, porque eu realmente não tinha visto, mas está tudo aqui na agenda. Gratidão. E é muito interessante que, por exemplo, uma doença de frio, eu peguei um frio durante a noite. Ela entrou no meu corpo, ou seja, ela estava externa, exterior, Yang. Ela entrou no meu corpo, Yin, lá dentro do meu corpo. Então a gente está falando de uma natureza Yin. Ela era frio aqui fora. Dentro do meu corpo, o que acontece geralmente? Eu fico com o quê? Com febre, não é? Quando a gente pega uma friagem, pega algum processo inflamatório na garganta, ela vira febre, vira calor. Olha que interessante, lá fora era frio, aqui dentro ela é quente. É o tempo inteiro assim. Então a gente precisa aprender a observar isso. Se está com calor, precisa fazer o quê? Ou eu aumento o calor, que já viu vó fazendo isso? Então a gente vai lá, aumenta o calor, o menino está com febre, o que você faz? Cobre ele, né, até ele transpirar, tem que botar essa febre para fora. Então transpira. Os antitérmicos fazem isso, tá, conosco. O antitérmico faz o que a vovó fazia lá, de cobrir até suar tudo. O antitérmico gera sudorese, né, a gente transpira para poder equilibrar a temperatura. Então, eu vou tratar o calor com calor. Olha que interessante, isso é possível em nós. Então, eu estou com muito calor, põe mais calor que isso vai virar Yin. Isso vai tratar. Ou eu vou tratar com Yin. Só que aí eu não vou colocar gelo, eu vou nutrir a pessoa. Yin é energia de nutrição. Vou fazer uma sopinha de inhame, fazer um caldinho que nutre. Vou aplicar alguma fitoterapia. Então vou comer agrião, própolis, bardana. A gente vai nutrir esse ser com aquilo que ele está precisando. Energia Yin, energia nutridora. Olha que interessante. Então, assim, isso daqui seria a parte mais básica. É um pouco filosófico, mas vocês viram que é prático, né? A gente pode... Isso aqui, a gente precisa treinar. É como se fazer como uma brincadeira mesmo. A gente vai olhando tudo na vida e vai descobrindo. Isso aqui é Yin ou isso aqui é Yang?
Como é que eu descubro se uma coisa é yin ou yang? Eu sempre tenho que comparar. Isso aqui é mais yin ou isso aqui é mais yang? Porque nada vai ser absolutamente yin e nada vai ser absolutamente yang. Tudo é transformação. Dentro dessa teoria, então a gente não poderia falar, Lucas, como que você é uma pessoa agitada? Ou como que você é uma pessoa yang? Não poderia, isso não é correto. Ninguém é agitado por natureza. As pessoas são sempre movimento, sempre transformação. Lucas, como você é uma pessoa parada, como você é uma pessoa preguiçosa? Não, isso não é verdade. Ninguém é preguiçoso, em essência. Todos nós somos movimento, todos nós somos yin e yang. A gente não olhar para um paciente, ou não olhar para um familiar, ou para quem a gente está ajudando com essa percepção é muito bom, porque, tipo assim, eu nunca vou falar, mas isso não dá, essa pessoa é assim mesmo. Não existe isso dentro da visão da medicina chinesa, tá? Ninguém é assim mesmo. Todo mundo é movimento, todo mundo é descoberta. A gente está para descobrir o que a pessoa é, então ela pode ficar saudável. Lucas, é uma doença muito crônica, não tem como sarar, diz o médico, né? A pessoa foi lá no médico, muito crônico, não vai sarar nunca. Não, lógico que vai, tudo é yin, tudo é yang. Aquilo que é muito crônico pode se desenvolver em algo que liberte a pessoa. Então, aquilo que prendia, libertou. Importante isso, né? Então, dentro da perspectiva da medicina chinesa, não existe nada que não tem solução. Nada. Nenhuma possibilidade no universo não pode estar fadada a não se resolver. Tudo vai se resolver. Tudo, o tempo inteiro. O universo é movimento. As pessoas são movimento. A pessoa está muito doente. Lucas, o que eu faço? Olho para ela como que ela é de verdade. Movimento. Aquele ser vai se curar. Ótimo, Fernando, pode falar. É uma perguntinha um pouco mais anterior aqui, como você explicou, eu achei muito didático. Independente nessa representação, o escuro é sempre o yang e o claro é sempre o yin. Independente se ele está à direita ou à esquerda, porque se você comparar os dois símbolos da apostila, você já vê que eles estão invertidos de uma página para outra. Então, para a gente fixar, o mais clarinho representa o yin. E o escuro está representando no esqueminha lá o yang. É isso mesmo. Para a gente bater o olho e saber, mais ou menos, enxergar o que é um, o que é outro na representação. É isso? Geralmente, Fernando, isso existe em versões mesmo, dependendo de onde que você pegar a imagem, mas geralmente o claro é o yang, que é o claro da ideia de leveza, que é aquilo que pode subir. Então, claro, é yang. O yin dá a ideia de pesado, né? Cheio. Então, é escuro, ele desce. Geralmente é assim. Essa roda, ela pode estar girando no sentido horário ou girando no sentido anti-horário. Isso vai depender muito do que está querendo se dizer com aquilo. Então, mas para a gente, de forma didática, igual o Fernando perguntou, o claro é o yang e o escuro é o yin. Então, de noite, está escuro. A noite é o quê? Yin. De dia está claro. O dia é o quê? Yang. Mais ou menos isso, né? A minha pele escureceu naquela região. É uma doença de natureza o quê? Yin. Minha pele está muito clara, muito vermelha, por exemplo, né? Tá aquecendo. Aí ela vai ficando o quê? Yang. Lucas, e sempre é em relação a algo, não? Sempre nada é só yang, como você disse, nada é só yang, é só yin. Eu sempre vou fazer em relação a alguma coisa. É isso? Isso, perfeito, Elisa. Então, a gente pode ter, tudo é um parâmetro, que a Elisa falou, eu acho que é isso, a gente tem que ter um parâmetro. Qual que é o parâmetro? A coisa em si. Então, se a gente o parâmetro é a pessoa. Lucas, a pessoa é muito agitada? Depende. Se ela for uma pessoa muito madeira, igual a gente fala, ela vai, por si só, ser uma pessoa que tem muito mais movimento do que uma pessoa que é muito metal. Então, a pessoa, ela faz 100 coisas durante um dia. 100 coisas ela consegue fazer. O outro que é metal consegue fazer 30. Então aquela pessoa é agitada e o metal é preguiçoso. Não necessariamente, a pessoa não é preguiçosa. Ela tem menos dinamismo externo, menos yang, e ela tem mais dinamismo interno.
Porque se não acontece fora, acontece dentro. Essa pessoa é muito criativa dentro dela. A outra tem muito dinamismo externo e menos dinamismo interno. Sempre a gente vai avaliar para a pessoa. Lucas, essa pessoa está agitada? Não sei, tem que ver no parâmetro dela. Lucas, a pessoa está cansada? Tem que ver no parâmetro dela. Então a gente sempre vai observar a vida. O diagnóstico que a gente vai aprender hoje, para a gente poder tratar, é o diagnóstico da observação, que é o que os avós faziam. Então a gente está tentando resgatar isso. Assim, não precisa entrar profundamente na teoria da medicina chinesa, a gente vai aprender a observar e aplicar a teoria na observação. Vou dar um exemplo de yin e yang no nosso corpo, né? Então, as mulheres, elas são mais yin externamente e mais yang internamente. Então, nós somos mais delicadas, mais frágeis externamente e internamente somos mais yang. Então, a mulher, ela até sustenta mais a dor, né? Os homens são mais yang externamente e mais yin internamente. As mulheres são mais yang na parte de cima do corpo e mais yin na parte de baixo do corpo. Então em cima nós temos os seios, que é yang para fora, né? Os homens ao contrário, né? Então é só para a gente entender no nosso corpo como que funciona esse movimento do yin e do yang em nós. É muito interessante, né? A parte de cima é yang, só que a mulher é yin. Aí ela tem seio, que é yang, é uma coisa que vai para fora. O homem, ele é yang de natureza. A parte de baixo do homem é yin, de todo mundo. A parte de baixo é yin, do umbigo para baixo. Só que como ele é yang, na parte yin, ele tem o yang, que é o órgão genital. E a mulher tem o yin para dentro. Dá para brincar com isso com tudo. É muito interessante, assim, dá para passar o dia aprendendo a ver como a vida é equilibrada. Tudo na vida é equilíbrio, perfeito equilíbrio. E não tem por que a gente se desligar disso. As doenças vêm desse processo, quando a gente esquece o movimento do equilíbrio. Mais alguma dúvida? Essa parte, vamos dizer assim, é a mais importante de todas, porque a gente vai usar ela para tratar as pessoas. Depois eu vou falar algumas coisas mais, um desenvolvimento disso de agora para frente, e depois a gente já vai entrar nos tratamentos. Tem alguma dúvida específica, assim, que vocês queiram perguntar, ou que queiram fazer alguma... Ah, Lucas, isso é yin, isso é yang, eu estou em dúvida. O silêncio é yin. A fala, yang. Vocês estão muito yin, então eu vou ficar yang. Viram que interessante? Se eu estou falando demais, eu preciso fazer o quê, então? Ficar mais em silêncio. Se eu estou muito em silêncio, eu preciso fazer o quê? Expor. Olha como isso é perfeito. Como isso é perfeito. Se eu quiser falar de forma correta, eu preciso do que antes? Do silêncio. Porque senão eu falo de forma a desgastar a energia. Eu falo mais do que precisa. Oi, Elisa, pode falar. Lucas, é interessante isso, então, porque se a gente pensar em encontrar o equilíbrio ele não é estático, não é você chegar no meio e falar, pronto, cheguei e vou ficar sempre aqui. Porque se tudo é movimento, a gente sempre vai passar por esse movimento de crescimento, de um ápice e de um decaimento, né? Eu imagino que o equilíbrio é estar em movimento, e não você parar e tentar encontrar esse meio, não? Seria algo assim? É muito legal isso que a Elisa falou, porque ela nos remete à base do nosso estudo de como ter saúde. Vou dividir isso que a Elisa falou em 2 momentos, então. Um momento, é o que a Elisa falou, é perfeito. Tudo é movimento. Então, não existe um ponto perfeito de equilíbrio que eu falo, opa, cheguei, vou ficar aqui para sempre, que eu vou estar sempre saudável, sempre feliz e sempre alegre, sempre realizado. Não existe isso, porque para existir alegria, a gente tem que sentir tristeza. Para sentir realização, eu tenho que perder algo para ganhar algo.
Tudo é movimento o tempo inteiro. Lucas, o que eu faço então? Eu estou fadado a sentir alegria e tristeza o resto da minha vida? Nesse jeito que a gente vê a vida, a gente está fadado a sentir alegria e tristeza o resto da vida. Não existe um ponto que eu falo assim, estou perfeitamente equilibrado, então não sinto mais dor, não sinto mais desconforto, não sinto mais cansaço, não sinto desesperança. Não existe isso dentro do movimento do Yin e do Yang. Existe o que, então? O que eu posso alcançar? Alcançar a capacidade de me transformar o tempo inteiro. Porque aí não tem problema eu perder coisas, não tem problema eu não compreender o que está acontecendo, não tem problema eu não ter o controle sobre o que está acontecendo, não tem problema eu, por exemplo, sentir tristeza. Não tem problema isso, porque isso faz parte da vida. Esse não ter problema gera a fluidez, que é a nossa natureza, que foi o que a Elisa falou. Então, é muito importante a gente entender que a nossa natureza é a mutabilidade. Dentro da medicina chinesa, a gente fala que é a mutação. Então, o ser humano, ele é a mutação em movimento. Ele é a transformação em movimento. Nesse estado de transformação, tudo está certo. Tristeza e alegria está certo. Dor e não dor, né? Está certo. Contração e relaxamento, tá certo também. Tá tudo certo. É movimento. O que me afasta, o que me gera inquietude, que eu não consigo lidar com aquilo, é a minha resistência ao movimento da vida, à transformação da vida. Olha que bonito isso, né? Então, quando a gente estiver tratando nosso paciente, estiver tratando as pessoas, a gente vai estar olhando para elas como o quê? Como seres em movimento. Lucas, a gente vai ter um protocolo de tratamento, né? Lucas, o protocolo é o ponto X, Y e Z, né? 3 pontinhos. Lucas, mas assim, lá falava para eu aplicar a moxa 7 vezes no ponto. Eu apliquei 2 e já esquentou. O que você vai fazer? Você vai aplicar 7 porque está escrito lá? Não, você vai aprender que tudo muda. Aquilo lá era só um papel, né? Aquilo lá era só uma orientação. Então, eu não preciso causar sofrimento no meu paciente, porque lá na apostila estava escrito que era 7 vezes que ele ia aplicar a moxa. Não precisa disso. A gente pode ser flexível, a gente pode ser dinâmico. E nesse dinamismo, nessa flexibilidade, a gente encontra a nossa natureza mutável. Só que a gente tem um exemplo, uma ponderação muito importante. Isso a gente está falando de Yin e Yang. Só que antes de existir o Yin e o Yang, ou seja, tudo na vida, existia aquilo que não é a vida, ou aquilo que surgiu, aquilo que deu origem à vida, que a gente pode chamar de Deus aqui. Dentro da medicina chinesa, a gente chama de Tao, ou aquilo que não tem nome, aquilo que não pode ser nomeado. O ser humano, como um reflexo disso, e como tudo que foi criado é reflexo disso que criou, ou desse Deus, nós também somos Deus, então. Algo em nós é permanente. Algo em nós não muda nunca. Algo em nós é completamente estável. Algo em nós é imperturbável. Algo em nós deu origem a tudo isso. Não pode ser isso. Ou seja, esse vai e vem, essa mutabilidade, essa transformação, essa doença, essa alegria, essa tristeza. Sabe essa coisa que a gente fica vivendo como ser humano o tempo inteiro? Vai para um lado, vai para outro, tá bem, não tá bem, separou, casou, mudou de casa, emprego novo, emprego antigo. Sabe esse vai e vem da vida toda? Isso é Yin e Yang. Só que algo em nós não é Yin nem é Yang. É algo que deu origem a tudo isso. E aí é muito importante a gente reconhecer esse processo, porque isso existe aqui dentro. Aí lá, nesse estado, que não tem nome, a gente pode... As religiões deram vários nomes, né? Alma, eu superior, espírito, Deus, sei lá, né? A Trindade, Vishnu, Brahma, Não, eu esqueci, né? Esqueci o outro nome aqui dos indianos. Esses nomes todos que a gente deu, esse monte de nome para essa coisa que a gente não sabe dizer o que é, porque ela não tem nome, ela não é Yin nem Yang, então não tem como dar nome para isso. Isso somos nós. Reconhecer essa natureza de que Deus não muda, ou existe uma ideia por trás de tudo, existe um impulso primordial em nós, é um ponto de paz. Aí não existe conflito. Como se faz isso?
as religiões trataram de fazer isso, né? O religar a natureza mutável do ser humano com a sua natureza permanente, com aquilo que é eterno nele. Isso a gente vai tratar aqui hoje? Não, não vai tratar aqui hoje, porque quando a gente vai na clínica tratar as pessoas, a gente não trata Deus, porque Deus não adoece. Deus não muda nunca, não tem como Deus adoecer. O que é perfeito em nós é perfeito, só isso. Isso não precisa ser tratado, isso precisa ser reconhecido. Então, o que a gente faz com Deus é contemplar esse Deus interior, é reconhecer esse Deus interior. Isso, como terapeuta, é muito importante. Nos ajuda a reconhecer esse Deus interior quando a gente percebe que tudo é movimento. Se tudo é movimento, uma parte disso é não movimento, é não ação, é o Deus interior, é a permanência interior. Então, o que a gente vai tratar na clínica? O movimento. Então, não nos preocupemos com Deus interior a gente só vai contemplar, só vai reconhecer, só vai nutrir essa visão. E na clínica, em casa, conosco, com os nossos familiares, a gente vai tratar as mutações, tá bom? O Yin e o Yang. Deu para entender isso? É uma parte muito importante da teoria. Ó, a Fátima deu um ok. A Fátima é Yang, né, Fátima? Viu? A Fátima expressa, ó. Quem mais vai liberar o Yang aí para nós, hein? Ó, viu um sorriso. Sorriso é Yang também. É bom demais. É muito bonito, né? Porque a gente tem uma linguagem para falar da vida agora. Então, assim, são nomes, né? Nomes em mandarim, yin e yang, mas é tudo na vida. É só um jeito da gente falar, é um jeito da gente reconhecer o movimento e, assim, ter ferramentas de atuar junto a esse movimento. É isso que a gente está aprendendo. Vamos para o próximo passo, então. Deixa eu compartilhar aqui. Eu vou fazer mais esse passo e depois a gente vai dar um intervalinho e a gente retorna com uma prática, tá bom? Oi, Bárbara. Essa parte imutável. Bárbara, só um pouquinho. Tá muito baixinho o seu som. Será que... Deixa eu tentar o momento que tá aqui, peraí. Vê se melhora. Consegue me ouvir? Essa parte imutável pode ser considerada a essência também? Desculpa, essa parte... Que é imutável. Imutável, uhum. Ela pode ser considerada a nossa essência também? Pode, é outro nome, né? Outro nome é essência. A essência, como se fosse a origem de tudo, né? A origem não é o que foi criado. O que foi criado veio de uma origem. Então, tudo que foi criado é Yin e Yang. A origem não é Yin e Yang, ela é a essência. Ou, em outra palavra, a quintessência, que é o nome em português que a gente fala para isso, né? A matéria primordial, né? Aquilo que veio antes de tudo. O que é quintessencial. E em mandarim antigo, o Tao. Tao é a quintessência da vida. A Cíntia falou aqui, o absoluto. Aquilo que não tem divisão, né? A unidade. Antes de existir o Yin e o Yang. Isso. E reconhecer, isso é muito importante, tá, pessoal? Não se faz medicina chinesa, não se faz medicina tradicional oriental sem reconhecer que o paciente, um aspecto da vida não pode adoecer. Tem um aspecto da vida que não está doente. A pessoa está lá jogada na cama, você não sabe o que faz com ela está morrendo, está com câncer em todos os órgãos, ela está pensando no pior quadro. Tem uma parte dela que nunca adoeceu, que não pode sofrer. Essa parte é a origem de tudo. A gente olhar para isso, a gente ativa o potencial criativo que a pessoa tem, porque é disso que vem a cura. É dessa unidade com esse ser interior, ou com essa essência da vida que vem a cura. Lucas, então para que eu vou aprender esse monte de ponto aqui? Eu vou ter que ficar aprendendo sobre Yin e Yang, se era só conectar com a essência e daria tudo resolvido. Pois é, como ser humano, a gente existe dos dois jeitos. A gente existe como Deus, como ser permanente, imutável,
como essência pura e a gente existe como mutação. Então não dá para excluir uma parte, a gente vai ter que aprender a lidar com as mutações e a gente vai ter que aprender a lidar com a essência. Então não dá para fugir, né? Tem que ser os dois lados mesmo, tem que aprender a lidar com a transformação constante e com esse reconhecimento da permanência. A Cíntia vai trazer aqui. Então, só lembrando que tem um grande curador que se chama Joel Goldsmith, e ele falava que ele escreveu vários livros sobre a cura, né? E ele falava que a primeira coisa que a gente deve fazer quando a gente sabe que alguém está passando por alguma dificuldade ou está em sofrimento, ou um paciente que te procura, é você, na sua consciência, você visualiza ele saudável ou ele no melhor ponto possível. Isso é o primeiro passo no caminho da cura. É você criar na sua consciência já esse ser em um outro ponto. Isso é muito importante. Você tem o livro dele? Depois a gente... A cura instantânea. A cura instantânea. Depois a gente coloca lá no grupo para vocês. É muito bom. Em termos de Yin e de Yang, como é que a gente pode falar sobre isso? Só para a gente colocar na prática, isso que a Cintia acabou de falar. Vamos traduzir para o que a gente está aprendendo. Se a pessoa adoeceu, ou seja, aconteceu algo, qualquer doença que seja ali, né? Seja mental, seja emocional, seja física. Se ela adoeceu, quer dizer que algo nela já está curado, porque são sempre opostos. A pessoa só adoece porque ela está vivendo um movimento de cura. Olha que interessante. Então, toda doença, desse ponto de vista que a gente está aprendendo, é uma cura. Se é uma doença externa, ela está curando algo dentro dela. Se é uma doença interna, ela está curando algo fora dela. Vamos refletir sobre isso na nossa vida, com o que nós passamos. E isso o ser humano não está isolado. Então, se uma pessoa adoece numa família, um ser da família adoeceu. Quem que tá curando? A família toda. Então tem um vírus no planeta. Quem que tá curando? O planeta inteiro. O planeta está doente, o vírus no planeta... então é o sistema solar que está recebendo uma cura. Olha o movimento, é sempre relacional, uma coisa em relação a outra, um equilíbrio perfeito entre todas as coisas. Lucas, não existe ninguém que adoece sozinho, é sempre um movimento, um grupo, uma família, um processo, uma história, uma geração. Então a gente sempre olha esses movimentos, olha o interior e o exterior, observa. Não precisa ter resposta agora, só observar. Não ter resposta é importante às vezes, porque dá espaço para algo novo nascer. Então só observemos, vamos aprender a observar a vida. Beleza, vamos lá então, a gente vai aprender uma coisinha nova e depois a gente vai aplicar. Vou compartilhar aqui minha tela. Só falar uma coisa com vocês aqui antes. A gente aprende geralmente que são 4 elementos, né? Convencionalmente, aqui para nós, vindo da cultura greco-romana, são 4 elementos. Então é fogo, na sequência zodiacal, né? Seria fogo, terra, ar e água. Fogo, terra, ar e água. Isso aqui é um jeito de tratar as coisas. Os 5 elementos da medicina chinesa é um jeito mais próximo do estado de saúde do ser humano, do estado de funcionamento da vida mais concreta. Quando a gente fala em 4 elementos, ainda fica muito abstrato. É como se a gente estivesse falando assim, vamos criar uma imagem, quem quiser desenhar é assim, ó. Quem está com papel e caneta aí, eu sugiro desenhar, escrever o que eu estou falando. Então, lá em cima, no papel, a gente vai descer, né? Então, a gente vai de cima para baixo. Lá em cima no papel, a gente pode desenhar um ponto. Só faz um ponto no papel. Fez um ponto, agora, ao redor do ponto, a gente vai fazer um círculo. Então, tem um ponto no meio e um círculo. Ponto, círculo. Em cima do ponto, a gente vai escrever Tao. T-A-O. Esse é o começo que a gente estava falando, a essência.
a gente vai colocar uma setinha para baixo dividida em 2. Então, uma setinha para um lado e uma setinha para o outro. Assim, ó, o tal vai para 2. Esses dois é o yin e o yang. Então, a gente vai escrever yin, y, i, n, e o yang, que é y, a, n, g. Então, o tal, yin e yang. O yin e o yang, ele divide em 4 elementos. Só que antes dele ser o 4, ele é o 3. O que é o 3? Você misturando o yin e o yang em 3 movimentos, a gente vai ter o que a gente chama de trigramas. Se você misturar todas as possibilidades de yin e yang em trigramas, você vai ter 64 formas. Então, vamos colocar assim, ó, o yin e o yang, aí você vai colocar, passar uma linha assim, ó, e vai colocar assim, ó, 3 combinações. Ou vezes 3. O yin e o yang em 3 combinações, eles geram igual a 64. São 64 formas de expressão. Os chineses são muito detalhistas, né? Os gregos são menos detalhistas um pouco. Então, os gregos falaram de 4. Os chineses entraram nos 64 formas de desenvolvimento. O que acontece? 64 é a combinação do yin e do yang de todas as formas possíveis, que são os trigramas e os hexagramas. Isso na astrologia, para quem gosta de astrologia, esse 3 representa uma coisa que chama cardinal, fixo e mutável. São 3 leis da vida, são as leis de manifestação da vida. Cardinal, fixo e mutável. O yin e o yang, que é tudo na vida, nas leis, ou nas 3 leis básicas da vida, geram 64 possibilidades. Lucas, como é que eu aplico isso? Ficaria muito complexo aplicar 64 formas? Não, calma. Os orientais são muito didáticos, não gostam de coisa que não é aplicável. Tudo tem que ser extremamente aplicável. Então, vamos fazer um jeito mais simples de falar sobre isso. Se em vez de falar de 64, como que eu posso fazer uma teoria abrangente? Aí eles foram, em vez de ir para o 4, eles foram para o 5. Então, o 64, ele vai afunilar, vocês podem fazer a imagem de um funil assim, né? Então, as 64 formas de manifestação da vida fazem um funil que a gente vai desenhar uma estrela de 5 pontas. Então, a gente sabe aquelas estrelinhas que a gente desenha enquanto criança, né? Que faz 5 pontas? Vou mostrar a imagem para vocês daqui a pouco. Essa estrelinha de 5 pontas, a gente vai colocar lá embaixo, que é 5 é o número que une o céu e a terra. Pode escrever isso. 5 é o número que une o céu e a terra. Então, para que essas 64 formas de manifestação da vida aconteçam em harmonia, existe o 5. O 5 é a ciência da vida, a consciência, as formas de manifestação da vida com consciência. Impressionante, né? Uma cultura que parou para pensar nisso. E hoje em dia a gente para para pensar no quê, né? A gente passa o dia inteiro pensando em quê? Graças a Deus tiveram pessoas que passaram o dia inteiro pensando em coisas boas, né? Em coisas que nos ajudassem até mais saudáveis, mais em harmonia. Então, ó, 5 formas de manifestação, a estrelinha de 5 pontas. 5 é o número que une o céu e a terra. Esses 5, que aqui a gente vai chamar de 5 elementos, ou em outros termos, porque no mandarim antigo não é 5 elementos, não é 5 elementos a tradução, é 5 movimentos, tá? Esses elementos aí foi coisa do Brasil. Então são 5 movimentos. Assim, a gente acabou de lembrar aqui, se a gente abre os braços e as pernas, a gente tem 5 eixos também, né? Então, os 2 braços, 2 pernas e o eixo central, que é bem parecido com essa estrela, quando a gente desenha estrelinha, igual criança, a gente faz esse movimento do ser humano. O homem é o próprio número 5, né? O homem é a própria ponte entre o céu e a terra. Nós, como seres humanos, a gente pode descobrir, então, os segredos do céu e da terra. Essa que é a coisa, né? Lucas, o que eu vou usar na prática clínica? Eu preciso entender os 64 movimentos da vida? Não precisa, tá? A senhorinha lá, a mãe do... Eu tô lembrando de um amigo meu, ele veio de Taiwan, ela não sabia isso. E ela tratava todo mundo com moxa, com ventosa,
fazia massagem e as pessoas melhoravam, não precisa, porque isso é a vida, é só a gente aprender a olhar a vida, não precisa ter a teoria. Se você souber, é melhor, né? Quanto mais a gente tem consciência, é melhor, mas não precisa. A gente precisa, para nós aqui, o 5 tá bom, o 5 é um bom começo para nós, o 5 é o ser humano, a gente está olhando a vida a partir do ser humano também. Lucas, o 5 é só o ser humano? Não, o 5 é tudo. Os 5 elementos, a gente dá para falar das estações do ano, dá para falar dos órgãos, dá para falar do movimento da natureza, dá para falar de tudo com o 5. Mas a gente vai se focar aqui, a gente vai aprender a olhar o ser humano. Deixa eu ver uma pergunta que teve. É assim, eu vou mostrar agora o desenho. Agora vamos, então olha, os quatro elementos são uma forma mais abstrata de falar da vida. Mas a gente está falando da mesma coisa aqui, só que os 5 elementos é uma forma mais concreta, como as coisas acontecem mais concretamente falando. Então é mais fácil da gente visualizar. Vou dar um exemplo. Se a pessoa, vou mostrar aqui, ó, vamos lá mostrar e vou dar um exemplo junto. Aqui, ó, a estrela aí, como é que fica, né? Então, lá no topo da estrela, a gente tem o fogo e vai descendo terra, metal, água e depois madeira. Esses são 5 elementos: fogo, terra, metal, água e madeira. Lucas, o que eu preciso saber disso para poder me aproximar mais da medicina chinesa? Do que a gente vai aprender aqui hoje, não precisa decorar nada disso, tá? Vocês não precisam... Lucas, entendi completamente, sei tudo sobre 5 elementos, não precisa. Aqui na apostila tem um material escrito, tem um podcast que a Cíntia gravou, a gente tem várias coisas para a gente aprender a entrar nesse universo, então não precisa de ter nada disso detalhado, sabe? Não é o nosso objetivo aqui. Nosso objetivo é que vocês consigam ver que existe uma forma de olhar a vida e aprender a tratar e cuidar das pessoas e de vocês mesmos. Esse é o objetivo. Isso daqui é para complementar, para trazer algo novo, algo que enriqueça a consciência, a percepção de vida e a prática de vocês. Ótimo. Quais são os 5 elementos, né? Já tem um podcast explicando que a Cíntia fez, só para a gente retomar aqui. De um ponto de vista das estações do ano, a gente pode compreender que a madeira é a primavera. Então, a primavera, ela é representada pela madeira. A próxima estação é o verão. Primavera, verão. Verão é o fogo. A Terra não representa nenhuma estação. Ela é o espaço entre as estações. Ela é o movimento de transição de uma estação para outra, ou é aquilo que gera estabilidade para que uma estação se transforme na outra. Depois do fogo, do verão, a gente entra no outono. O outono representa o metal. E depois do outono, o inverno. Lucas, o que isso me ajuda? Por que é importante compreender isso? Porque tudo que acontecer conosco, a gente consegue explicar de forma ampla, não detalhada, mas de forma ampla, dentro dessa correlação aqui dos 5 elementos. Por exemplo, né? Eu vou pegar aqui, ó, a gente vai pegar o elemento metal. O que ele está falando aqui no elemento metal? Ele representa o outono, o sabor picante, o clima de secura, a emoção da tristeza, e dentro de nós tem os órgãos, o pulmão, o intestino grosso. Vamos fazer só um exercício de... Isso aqui não é para a gente decorar nada, tá? Eu só vou fazer um exemplo aqui conosco, para a gente saber que passa por aí a teoria, mas a gente não vai ficar aprofundando nela porque não é o objetivo, tá? Então eu vou aplicar um exemplo com uma coisa que todos nós estamos vivendo, inclusive porque a gente está no outono também, né? Aqui no Brasil. O outono, vocês viram o elemento metal? Ele está representado dentro de nós, ou ele existe dentro de nós, como os pulmões e o intestino grosso. E ele se manifesta no nível emocional como tristeza ou como pesar. Que situação que a gente está vivendo hoje em dia
que tem a cara disso, né, que mostra, escancara isso aí para todos nós. É a situação com o coronavírus, né? O coronavírus, ele é uma expressão do outono. Olha o que a gente está fazendo. Lembra que a gente falou que os 5 elementos representam tudo? A união do céu? Então a gente vai entender o coronavírus com os 5 elementos. O coronavírus tem cara de outono, ou ele é uma energia outonal, ou ele é uma energia do elemento metal acontecendo no planeta, em escala, né, global. O que é isso, Lucas? O que isso me ajuda? Olha o que a gente vai fazer. A gente vai, só com aquele mapinha que vocês têm, vocês podem pensar em outras coisas. Vamos só refletir sobre isso agora. Então, lá no mapinha, fala que o outono está vinculado com o pulmão. O outono, como época do ano, né, como estação do ano, ele representa o cair das folhas, não é isso? Então, as folhas caem no outono. É um movimento de morte. Então, o outono, ele vem depois do verão. No verão, as coisas floresceram. E aí, quando as coisas florescem, depois que os frutos dão, a flor da primavera já virou fruto no verão, o que acontece com a natureza toda? Ela se recolhe, ela começa a soltar aquilo que está em excesso, aquilo que é antigo. Então, no outono, é um movimento muito de perda, de liberação. O que o coronavírus está fazendo conosco no planeta, né? Está liberando o planeta. Então, as pessoas estão morrendo. De fato, né? O ser humano, ele está morrendo. Então, existe uma quantidade imensa de seres humanos que estão... É como se o planeta Terra fosse uma grande árvore. E o que está acontecendo com as folhas dessa árvore? Elas estão caindo, não é? Então, cada vida de um ser humano, ela é uma folha dessa árvore que cai. Mas, Lucas, por que está caindo? Porque o ser humano está vivendo o fim de um ciclo. Então, a gente estava no verão, onde a gente realizou muitas coisas. E aí os cientistas ficam perplexos. Meu Deus, tanta tecnologia, tanto conhecimento. Por que a gente não consegue tratar um vírus? Porque o ser humano chegou até um ponto. Ele floresceu e deu muitos frutos. O ser humano construiu muitas coisas. Mas agora precisa abrir espaço para o novo. Para abrir espaço para o novo, o que tem que acontecer? Cair o antigo, gerar um outono. Esse outono cai as folhas. Então, cai os seres humanos, as vidas humanas caem, as empresas caem. Então, muitas empresas falindo, muitas situações de trabalho que existiam não existem mais. Muitas coisas estão caindo. Esse processo é um processo do outono. E esse vírus, ele afeta principalmente o que em nós? Olha como essa sabedoria oriental é precisa. Afeta os pulmões. Então, o vírus de fato afeta os pulmões e de fato ele está liberando o planeta de várias coisas. Ele está afetando os pulmões. Então, o pulmão, o que ele revela em nós, né, os pulmões? Ele revela a nossa capacidade de conectar o que está fora com o que está dentro, não é? A gente respira. Respirei, puxei o que está fora, o que está dentro eu pus para fora. Esse movimento de troca é um movimento que o pulmão faz o tempo inteiro. Se um vírus afeta o pulmão, afeta esse movimento de troca com a vida, o que ele está fazendo conosco, né? Ele está impossibilitando que a gente realize muitas trocas. Então a gente está fazendo o quê? A gente está em isolamento social, não é isso? A gente foi impossibilitado de respirar, de trocar. Por que a gente foi impossibilitado? Por que no outono as folhas caem? Por que o meu pulmão fica mais fraco? As trocas ficam mais fracas? Porque eu preciso estar em recolhimento. Então, ele está me preparando para o inverno. O outono é um princípio de recolhimento. Como é que algo novo pode nascer se eu estou fazendo as coisas iguais sempre? Não tem como. Tem que morrer alguma coisa, tem que mudar alguma coisa para que o novo possa nascer na primavera. Então, antes desse novo nascer, eu preciso viver esse outono, ou esse impedimento da respiração, esse impedimento das trocas. É um recolhimento, é um voltar-se para dentro. Lucas, mas isso gera tristeza. Isso, a gente que trabalha com a clínica, né, todos os dias, as pessoas realmente estão mais tristes, mais depressivas, estão com mais dificuldade de lidar com essa solidão. Mas sem ela, como eu vou expressar algo novo aqui fora se eu não voltei aqui para dentro? Se eu não tenho tristeza, como eu vou sentir alegria?
Mas assim, não tem como. A gente precisa viver esse movimento, né? Existe uma tristeza acontecendo mesmo. Existe uma impossibilidade da gente respirar direito, da gente trocar as coisas. Porque senão a gente faz tudo igual sempre. A gente está impossibilitado para a gente se recolher mesmo, para algo novo poder nascer. E é muito interessante porque, como a gente, como brasileiro, por exemplo, né? Como brasileiros, a gente resiste muito a isso. O Brasil é um país que tem muita resistência ao outono, porque ele é um país muito afetivo, né? Nós, como brasileiros, somos receptivos, muito afetivos, né? Então a gente sofre muito dessas... Quando a gente é impedido de ser afetivo, de ser... de se expandir, né? De se colocar, de se movimentar. Então o Brasil sofre muito com isso, tanto que é um dos países mais afetados mesmo, porque ele não sabe lidar com o outono. Nós, brasileiros, não sabemos lidar com o outono. Tanto que esse clima quase não existe para nós aqui no Brasil. Pouquíssimas regiões do Brasil tem outono, de fato, onde você vê as folhas caindo, vê aquele clima todo, né, meio de morte, assim, né, meio de... A coisa toda tá... A coloração, né, tudo fica um colorido mais opaco. Isso não existe para nós, a gente não sabe lidar com isso. Lucas, o que eu faço, então? Percebe se eu estou triste, se eu estou perdendo meu emprego, se eu estou perdendo familiares, se eu estou perdendo situações, sonhos que eu tinha que não existem mais, se eu estou perdendo as coisas, o que eu faço dentro dessa sabedoria da medicina chinesa? O que eu faço é viver o que o outono pede. Você vai se recolher, você vai se interiorizar, você vai buscar o que tem lá dentro, você vai abrir espaço dentro de você. Abrindo espaço, daqui a pouco o novo chega, só que não é agora, tudo tem ciclo. O ciclo agora é de abrir espaço. Então não adianta que alguma coisa aconteça no meio do outono se ela vai florescer na primavera. Entre o outono e a primavera tem o inverno ainda, que é quando a gente vai plantar as coisas. Não tem nem como eu plantar nada se eu tô cheio de coisas dentro de mim. Tem tantas formas de falar sobre isso, né? Tem um filme muito bonito, ele é meio bobinho, mas é legal, que chama A Cabana. Eu acho que ele é um livro também, nunca li o livro, mas eu vi esse filme. Ele tem uns probleminhas nele, eu acho, de interpretação, assim. Ele é meio problemático, mas ele é bonito no sentido de que tem um jardim lá, e o ser vai abrindo espaço para poder nascer uma coisa nova. Então, quem quiser ver o filme, chama A Cabana, é um filme interessante. Ele fala muito sobre isso. Ele conversa com a gente. Agora tem um outro filme que eu acho 1000 vezes melhor, só que ele é um pouquinho mais complexo de entender, mas ele é muito bom, que chama Primavera, Outono, Primavera, verão, outono. Verão, Inverno, 3 pontinhos, Primavera. Tá no YouTube, tá? De graça, é só entrar lá. Primavera, verão, Primavera, Verão, Outono, Inverno, 3 pontinhos, Primavera. Esses 2 filmes eu recomendo muito para a gente ver esse processo da vida e como realmente a vida tem ciclos e nos ajuda a compreender. Legal, ó. Então, às vezes é melhor ler o livro do que ver o filme. Mas é muito bom, é bem simbólico, ajuda a gente a ver como é importante viver esse outono. Ou como que o coronavírus, ele não é uma doença do ponto de vista, temos que lutar contra uma doença. Não tem que lutar contra nada na vida, a vida é perfeita, não tem por que lutar contra nada. A gente tem que compreender e agir a favor da vida, não contra a vida. Agir a favor da vida é compreender os ciclos e se transformar nos ciclos. Esse que é o processo. Lucas, então eu vou espalhar o vírus para todo lado? Não, não é isso. Aí você está agindo a favor da morte, né? Agir a favor da vida é compreender o que a vida está me ensinando e lidar com aquilo. Então, se eu preciso recolher, eu fico em casa. Se eu preciso fortalecer minha imunidade, eu fortaleço minha imunidade. Agir a favor da vida. E compreender que outono é outono. Perdas são perdas. Perdas não são ganhos. Do sofrimento é sofrimento. Morte é morte. E tudo isso vai abrir espaço para que algo seja transformado.
É muito bom, né, Bárbara? A Bárbara falou assim que é muito bom ouvir tudo isso e poder compartilhar, né, de pensamentos parecidos, poder crescer junto aqui. São formas de compreender. Lucas, a gente vai estudar os 5 elementos aqui? Não vai estudar os 5 elementos aqui, mas eu vou deixar... O que a gente quis fazer? Deixar como inspiração para vocês. A apostila tem um material legal, o podcast tem um material bem legal que a Cíntia colocou, e a gente fica como reflexão. Lucas, gostaria muito de aprender mais sobre os 5 elementos e a prática clínica que envolve isso. Se vocês gostariam muito, se alguém tem, aí entre em contato com a gente, que a gente tem disposição para criar mais cursos, criar encontros, para que se possa aprofundar nesse processo. O que a gente vai fazer aqui hoje? A gente precisava ver que os 5 elementos está em tudo. Então, qualquer coisa a gente explica com 5 elementos, e que tudo na vida é transformação. E a medicina chinesa tem uma teoria que explica sobre o processo de transformação. Esses são os 5 elementos. Como a vida se transforma. Os 5 elementos explicam sobre isso de uma forma mais ampla. Depois dos 5 elementos, a gente tem uma próxima etapa. A gente não precisa saber disso, só para a gente ter consciência. Então, a gente tem os 5 elementos. Depois dos 5 elementos, lá na apostila, vocês vão ver escrito assim, ó, substâncias vitais. Então, tem lá, substâncias vitais. Eu não entendi a sua pergunta, Kátia, mas aí daqui a pouco você abre aqui. As substâncias vitais é o próximo passo. É como se a gente estivesse olhando lá de longe. Ó, lembra o Tao, Yin e Yang. Aí os 64 formas de manifestação do Yin e do Yang. Os 5 elementos. A gente aproxima mais um pouquinho a lupa. A gente vai ver as substâncias vitais. Que é o Qi, o sangue, a essência, os fluidos e a nossa mente. Então, esse aproximar, né, esse processo dessa lupa, a gente vai entrando no corpo humano, no caso. E aí, lá dentro, a gente também vai encontrar os órgãos e as vísceras. Esse é o processo, a gente vai caminhando, aproximando. Lucas, eu preciso saber de tudo isso? Não precisa saber de tudo isso. A gente vai aplicar, durante a prática, a gente vai explicando as coisas, né? Só para a gente ver como que o movimento vai acontecendo.